Gênesis capítulo 3, verso 19, diz o seguinte. Verso 18 e 19 a gente vai ler, certo? Verso 18 e 19. Capítulo 2, verso 18 e 19. Aliás, verso 17 e 18. Que diz o seguinte. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Frisar uma coisa importante. A maldição da desobediência de Adão foi a terra se tornar maldita e Adão agora tirar o sustento durante os dias de vida. Durante os dias de vida. Quer dizer que a partir de agora, os dias de vida de Adão estavam contados. Não era mais indefinido. Não era mais infinito. Mas agora se tornou finito. Os dias contados da vida de Adão. E a gente sabe que Adão viveu 930 anos. Teve filhos e filhas e morreu. Certo? E o que aconteceu com Adão? Verso 18. A Bíblia diz o seguinte, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então, a consequência da desobediência de Adão foi retornar ao pó, pois Adão era pó e voltou de onde veio, pó. Mas o que aconteceu com o espírito, ou com o fôlego de vida, ou com a alma, não é isso? Pois o texto diz lá em Gênesis 2, verso 7, diz que, havendo Deus, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser vivente, um ser vivente, certo? O homem passou a ser um ser vivente. E o que aconteceu com o fôlego de vida que Deus soprou ao homem? Se a gente for lá em Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes, o que aconteceu com o fôlego que Deus soprou? Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz o seguinte. Em Gênesis diz que o pó, que era a matéria do que Adão foi formado, voltou para a terra, pois era a terra, voltou para a terra. E o que aconteceu com o fôlego de vida que Deus soprou em suas narinas, tornando um ser vivo, uma alma vivente? Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz o seguinte. E o pó volta à terra, está repetindo novamente o que em Gênesis está escrito. E o pó volte à terra, como era, e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Só que Eclesiastes escreveu espírito. Então, espírito e fôlego de vida é a mesma conotação, a mesma coisa. Então, se Deus soprou o fôlego de vida a Adão, quando Adão, depois de 930 anos que Adão faleceu, que em Gênesis 2 deixou definido um tempo de vida para Adão, e que Adão morreu, o pó que era o corpo voltou para a terra. E o fôlego de vida agora que Deus deu, derivou para Deus, voltou para Deus. Agora, será que esse fôlego de vida volta consciente, volta pensante, falante, com perna, com braço, com mão, enfim, será que ele volta dessa maneira? A gente vai fazer uma análise lá em Jó 7:9, que diz o seguinte. Jó, capítulo 7, certo? Jó, capítulo 7, Jó 7, 9 e 10. Aqui em Jó, capítulo 7, 9 ao 10, diz o seguinte. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, olha só, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Isso é importante. Os que descem à sepultura não tornam a subir da sepultura. Mas tem um texto interessante, veio agora na minha mente, quando Saul consultou aquela feiticeira sobre Samuel, não é isso? E ela disse que viu subir, não viu descer, viu subir um ancião
E Saul disse: é Samuel. E consultou aquela feiticeira. E Samuel aparentemente se revela a Saul. E agora fala o que ia acontecer. E diz que Saul estaria lá no mesmo lugar. Mas agora a Bíblia diz que, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura não torna a subir jamais. Então não era Samuel que subiu. Não é isso? Não era Samuel que subiu. Continuando o texto, diz o seguinte: nunca mais tornará a sua casa, nem no lugar onde habita, o jamais conhecerá. Então é bom frisar que quem desce a sepultura não volta mais, não sobe mais, certo? E verso 14, 21 diz o seguinte, continuando esse tema. Olha só: os seus filhos recebem honras e eles não sabem, são humilhados e ele não percebe. Quem desce a sepultura, os filhos recebem honras, são humilhados e eles não percebem. Por que não percebe? Porque ele não torna mais a sua casa, não tem parte mais nesse mundo dos vivos. E os mortos, por que ele não percebe e não sabe? A gente volta para Eclesiastes e ele vai dizer o porquê que ele não percebe e não sabe. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e 6, que diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O amor, a inveja é sentimento. Pereceu. Não tem parte mais debaixo das coisas do sol. Então, vamos só recapitular a pergunta. O pó, Gênesis, Eclesiastes, enfatiza que voltou à terra, que é o nosso corpo, a nossa matéria. E o fôlego de vida que foi escrito lá em Gênesis, não é isso? Gênesis 7, 2 e Eclesiastes 12, 9, que fôlego de vida e espírito tem a mesma conotação, volta para Deus. Agora ele volta consciente? Não, o texto é bem enfatiza em dizer isso, que os mortos nada sabem, seus filhos recebem honra, são humilhados e ele não percebe, eles não fazem mais parte em coisa alguma debaixo do sol. O amor e o ódio já não faz mais parte dele. Por quê? Porque a sua memória jaz no esquecimento. Não é isso? Porque a sua memória jaz no esquecimento. Então é bom frisar que os mortos nada sabem, não podem retornar e não tem consciência. Isso é importante, não tem consciência, certo? Agora, por que isso? Porque é bem claro em dizer que os mortos, eles não podem saber nada, porque morte na Bíblia é morte. Morte na Bíblia simplesmente é morte, é inconsciência. Não tem consciência, não tem saber, certo? Então os textos deixam bem claro que os mortos não voltam mais a subir, os mortos não têm mais consciência, os mortos não têm sentimento, porque amor e ódio é sentimento. O pó volta à terra, deixou de existir o pó, a matéria, o corpo, e o fôlego de vida voltou para Deus. Não voltou consciente, não vai ter consciência. Pois os seus filhos recebem honras, são humilhados e eles não sabem. O seu amor, o seu ódio pereceram. Então, sentimentalmente, morto não tem sentimento. Mas você pode estar falando, não, mas ele estava falando isso a respeito do corpo. Sim, a respeito do corpo. E o corpo é bem claro em dizer que o corpo volta à terra, que o pó volta à terra. Mas os sentimentos estão na alma, estão no espírito, que o amor e o ódio estão no espírito, está no corpo, está na alma, está na mente.
mas ele também não tem mais esse sentimento, não tem mais esse saber do que é amor, do que é ódio, do que seus filhos estão acontecendo, se estão bem, se estão mal. Não tem mais consciência disso aí. É bom frisar isso, é importante, certo? No Salmo 6, é bom a gente abrir também, Salmo 6, capítulo 5, Salmo 6, verso 5, olha o que ele diz, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Olha, vê o que o salmista escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Pois na morte não há recordação de ti. Na morte não há recordação do bem e do mal. Na morte não há recordação de familiares, de vizinhos, de amigos, de parentes. E ele pergunta, no sepulcro, quem te dará louvor? Ninguém, não pode mais dar louvor a Deus. Pois a morte é morte. A morte não tem consciência. A morte é uma inconsciência, certo? Perde noção de tempo e espaço. Não tem mais. No Salmo 115, verso 17, a gente lê outra coisa importante relativa à morte, que diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor. Ei, esse texto é importante, viu? Os mortos não podem louvar a Deus. Ah, mas ele está se referindo acerca do corpo. Não, ele está se referindo acerca da morte. Morte é morte. Se sai um espírito ou uma alma consciente, de perna, de cabeça, de mão, de olhos, de ouvidos, de nariz, de boca, de pensamentos, por que não pode louvar a Deus? Mas a Bíblia diz que não, que os mortos não louvam a Deus. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Essa conotação região do silêncio seria a sepultura. Então, na sepultura não pode louvar a Deus, não tem consciência, isso é fato. As escrituras deixam isso bem claro, tá bom? E mais uma coisa importante que a gente podemos frisar é o seguinte: a Bíblia deixa bem claro que na sepultura as pessoas não podem ter mais contato com os vivos, as pessoas não podem ter mais lembranças, as pessoas não podem mais louvar, sentir, amar, odiar, as pessoas não têm mais sentimento na morte. Isso é bom frisar isso, tá bom? Para que nós possamos entender. E diz assim, Atos capítulo 2, verso 34, diz o seguinte, olha: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que morreu acreditando no Criador e sendo fiel à sua palavra. Então, se o justo de imediato à morte recebe já a salvação, a Bíblia diz que o próprio Davi não subiu aos céus. Quer dizer, não foi para um determinado lugar no espaço que já desfrutasse, já gozasse da vida eterna. A Bíblia é bem clara dizer que o próprio Davi não subiu aos céus. É bom frisar isso, né? Se os justos já recebem a salvação de imediato, a morte, a Bíblia declara que o justo Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? A Bíblia relata isso, um homem segundo o coração de Deus, o próprio Davi não sobe aos céus, certo? Por que não sobe ao céu? Porque aqui em João capítulo 11, onde relata a morte de Lázaro, não é isso? João 11, ele relata o seguinte: João capítulo 11, verso 9, diz o seguinte, verso 9: respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vem a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Veja que Jesus considerou a morte de Lázaro como um sono. Nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou despertá-lo, eu vou acordá-lo, tá bom? E disse-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos estavam agora acreditando que Jesus estava falando acerca do sono, o sono natural.
Não é isso? Mas no verso 3, Jesus acrescenta: Jesus, porém, falaria com respeito à morte de Lázaro. Mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E Jesus considerou a morte de Lázaro simplesmente como um sono. Por que um sono? Se você prestar atenção e perceber que muitas vezes quando você dorme, um sono natural do corpo, não é isso? Você não tem consciência do tempo que você passou dormindo, você não tem consciência quem está ao redor de você, você não tem lembranças, você não tem sentimento algum. Às vezes você sonha, às vezes você, enfim, mas muitas vezes quando você vai dormir, que está cansado ali, muito, trabalhou muito durante o dia, você passa direto, que não consegue lembrar absolutamente de nada. É o que é absolutamente de nada. É o que está escrito, o que Jesus deixou claro. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Então Jesus considerou a morte de Lázaro como um sono, tá bom? Morte como um sono. E em seguida, no verso 24, ele diz o seguinte: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Marta acreditava. Não, eu quero ver o verso 14 para entender melhor. Então disse-lhe Jesus claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E no verso 24 diz o seguinte: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Então entendemos que Lázaro não recebeu de imediato a salvação. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 2, verso 34, diz que o próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não subiu aos céus. E Marta acreditava sim que Lázaro ia ressurgir. Mas quando? Acreditava que Lázaro ia entrar na vida após morte. Mas quando? Aí ela relata no verso 24. Na ressurreição no último dia. Que último dia é esse? Segundo Tessalonicenses, capítulo 14, ele fala sobre esse último dia, não é isso? Segundo Tessalonicenses deixa bem claro, segundo não, primeiro, onde diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Marta sabia dessa ressurreição, a ressurreição do último dia, a ressurreição da volta de Cristo. E ela acreditava que Lázaro receberia agora a salvação, mas não de imediato a morte, mas sim na ressurreição dos últimos dias. Então o que acontece? Acontece que todos os salvos, todos os santos, todos os apóstolos, discípulos que morreram em Cristo Jesus estão esperando a ressurreição dos últimos dias. Porque ninguém pode receber a salvação de imediata morte. Por quê? Porque a morte simplesmente é um sono. O pó volta à terra, o espírito ou fôlego de vida volta para Deus, sem consciência, sem lembranças, certo? E esperando o dia da ressurreição. É guardado, tá bom? Voltou para Deus. E no dia da ressurreição do último dos mortos, no dia da ressurreição dos últimos mortos, há uma ressurreição. A ressurreição dos justos. Não é isso? A ressurreição dos justos. Então, só frisando para a gente encerrar o seguinte: morte na Bíblia é morte. Morte não tem consciência, não tem sentimento, não tem amor, não tem ódio, não tem lembrança. Morte é morte. Tá bom? Morte quer dizer encerrou a sua parte. Porque lá em Hebreus capítulo 9, verso 28, se eu não me recordo, 8, 28, deixa eu só achar ele aqui. Paulo escreveu o seguinte, olha. Deixa eu ver. Paulo escreveu que capítulo 9, verso 27, e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo.
Veja, está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é bem claro em dizer que morreu, acabou, definido, salvo ou perdido. E quando é que vai ter essa oportunidade de ressurreição? Ressurreição do justo e a ressurreição dos perdidos. Então a Bíblia é clara em enfatizar que morte na Bíblia é morte, não tem consciência, tá bom? Eu vou encerrar porque o vídeo fica muito longo e no próximo vídeo a gente dá continuidade a esse assunto, pois é muito importante porque tem muitas pessoas que acreditam de uma forma não exata, não como a Bíblia realmente ensina, mas acredita de uma forma contrária ao que a Bíblia diz. Então, recapitulando para a gente encerrar. Pó volta à terra, como era. O fôlego de vida volta para Deus. Consciente? Não volta consciente, porque a Bíblia deixa bem claro. Os filhos recebem honra, são humilhados, eles não sabem. No sepulcro não pode louvar a Deus. Se não pode louvar, não tem consciência. Ele não pode ter sentimento de ódio, de amor. Eles não podem ter consciência dos fatos. Simplesmente estão dormindo, como Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo, né? Então a morte é um sono, aonde uma inconsciência que você não sabe de nada, de fato algum, do que se faz lá ou aqui, você não tem recordações de tempo e nem espaço, simplesmente você está dormindo. Então a morte na Bíblia é morte, ok? A morte é morte, tá bom? Então a imortalidade de Adão era condicional, obediência, permanecia no jardim do Éden, comer o fruto da vida, consequentemente a vida se propagava infinitamente, porque o fruto da vida que dava essa oportunidade de Adão. Quando Adão desobedeceu, que foi expulso do jardim do Éden, ele perdeu o fruto e consequentemente os dias agora foram contados para Adão. E Adão viveu 930 anos e morreu. E para onde Adão foi? Para o sepulcro. O pó voltou à terra e o fôlego de vida que Deus soprou em Adão retornou para Deus. Esperando o quê? Esperando o grande dia da ressurreição, o grande dia da volta de Cristo. Sim, aí quando Cristo voltar na sua segunda vinda, aí sim, Adão receberá agora a ressurreição. Adão agora ouve a voz de Cristo e agora ressuscita do pó da terra e recebe agora a sua salvação, e assim estaremos para sempre com Cristo. Amém? Eu agradeço a você por essa oportunidade e peço que você faça seus comentários para que a gente possamos compreender melhor o que realmente a Bíblia diz, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Valeu?